Bem-vindo ao primeiro episódio da série O que não te contaram sobre o Muro das Lamentações. Em 3 episódios eu vou contar para você por que o Muro das Lamentações é um lugar de oração. Porque as pessoas que vão para lá colocam bilhetinhos com pedidos nas frestas desse muro. Qual a promessa de Deus para este lugar? Quais os nomes que ele tem, incluindo o nome em hebraico? Qual o real motivo da sua localização? Qual a conexão de Jerusalém, rei Davi e o rei Salomão com esse lugar? E também, quais foram as minhas experiências no Muro das Lamentações? Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, bem-vindo à família que mais cresce aqui no YouTube, a família de pessoas apaixonadas pela Bíblia. Aqui é o seu lugar, venha fazer parte da nossa família. Como fazer parte dessa família? Simplesmente se inscrevendo aqui no canal, vai lá, se inscreve bem bonitinho, clica também no sininho. Porque toda vez que tem vídeo novo, você é notificado na hora e assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos abençoadores para a sua vida aqui no nosso canal. Vamos entender primeiro sobre a história do local onde o Muro das Lamentações está localizado? Primeiro ponto que você precisa entender aqui comigo. O Muro das Lamentações, ele fica em Jerusalém. E Jerusalém ela é conhecida como a cidade do grande rei, ela é conhecida como a cidade da paz, e ela também é uma cidade a qual existe uma igualzinha lá nos céus, com o mesmo nome, com as mesmas dimensões, com as mesmas localidades, e isso é uma coisa sensacional da gente saber, né? Apocalipse, no livro de Apocalipse, fala que a Nova Jerusalém, ela desce dos céus, e quando vai mostrando as métricas dessa Nova Jerusalém, você percebe que ela é idêntica, igualzinha à Jerusalém bíblica. O nome hebraico de Jerusalém é Yerushalayim. Ir quer dizer cidade, Shalaim vem da raiz hebraica de Shalom, que quer dizer paz. Mas como você que está aqui no nosso canal já sabe, Shalom vai além da palavra paz em português. Ela significa plenitude, ela significa uma completude na nossa vida, ou seja, paz em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você entende que o Muro das Lamentações ele está localizado em uma cidade como essa, você começa a entender uns princípios importantes relacionados ao Muro das Lamentações. Mas antes de falar sobre esses princípios, eu gostaria de lembrar a você que Jerusalém, né, antes do rei Davi conquistar essa cidade, ela tinha outro nome. Ela era conhecida como a cidade de Salem ou a cidade de Jebus. Ela tinha esses 2 nomes. Jebus por quê? Porque ela era a cidade, antes da conquista do rei Davi, ela era a cidade do povo jebuseu. E povo cananita, nós estamos falando de milhares de anos atrás. Mas também era a cidade conhecida com o nome da cidade de Salém. De lá vinha um personagem bíblico misteriosíssimo, que tem o nome de Melquisedeque, Melech-Sedeque, o rei da justiça, da cidade de Salém, da cidade da paz. Então a palavra Melquisedeque, né, o nome desse personagem super misterioso da Bíblia, quer dizer o rei da cidade da paz. E sobre Melquisedeque, segura aí que em algum momento nós vamos fazer também uma série sobre ele. Lembra que Abraão se encontra com Melquisedeque e Abraão entrega para Melquisedeque dos dízimos de tudo, né, que ele conquistou, e Melquisedeque abençoa Abraão no Vale de Xavê. Calma que o momento a gente vai fazer uma série só sobre isso, né? E aproveitando, falando de Jerusalém, falando de Bíblia, falando de Abraão, de Melquisedeque, aproveitando que nós estamos falando de Abraão, falando
de Melquisedeque, eu quero convidar você a se tornar o meu aluno e minha aluna da quarta dimensão da Bíblia, que é o nosso curso bíblico online, aonde você tem a sua paixão pela Bíblia ativada. Fique sempre atento, porque nós abrimos as inscrições do curso e fechamos muito rapidamente, fica aberto só por 7 dias. Em algum momento, você vai ver, nós chamamos aqui, né, a abertura do curso, e você vai poder se tornar o nosso aluno e ter a maior experiência com Bíblia, maior experiência com Deus que você já teve em toda a sua história. Vamos entender então que o Muro das Lamentações, que é um local exclusivo de oração, está localizado na cidade de Jerusalém, que é uma cidade que foi estabelecida com o propósito de plenitude, propósito de paz. Foi estabelecida para entregar algo completo para nós. Também foi estabelecida como um local para entregar a paz. Então percebemos que já existe algo de muito especial dentro dessa localização chamada Muro das Lamentações. E lembre-se sempre que Deus não faz nada nas Escrituras, ou não faz nada na nossa vida, não faz nada dentro desse planeta Terra de forma aleatória. Não é à toa que de tantas cidades bíblicas, tantas cidades importantes dentro da nação de Israel, o Muro das Lamentações esteja localizado exatamente na cidade de Jerusalém. Jerusalém está conectada com o rei Davi. O rei Davi está conectado a Jesus, porque ele é conhecido como filho de Davi. Agora, Jerusalém, ela passou a ocupar o seu lugar na história, seu lugar assim importante na história, principalmente no coração do povo judeu, no coração do povo cristão, no coração do povo muçulmano, a partir da conquista do rei Davi, que aconteceu aproximadamente no século X a.C. Davi conquista essa cidade da mão dos jebuseus, que era um povo cananita. Conforme o relato de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram para Davi: você, Davi, não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou mais tarde a cidade de Davi. E nós podemos visitar essa cidade de Davi, pelo menos o sítio arqueológico dela existe até hoje. E lá, então, Davi estabelece a capital das 12 tribos da nação de Israel. Foi em Jerusalém que Davi estabeleceu o seu governo. Lá ele estabelece a sua cidade, o seu palácio. Ele constrói o seu palácio. E lá também ele adorava ao Senhor. E Davi, então, ele propõe no seu coração edificar um templo ao Senhor. Porque lá ele edificou o seu próprio palácio. Lá ele edificou uma cidade fortalecida, né? E ele propõe no seu coração, então, edificar também a casa do Senhor aqui. Mas aí a gente lê lá no livro do 2 Samuel, capítulo 7, algo muito interessante, que Davi, ele propõe no seu coração edificar a casa do Senhor, mas o Senhor diz para ele: não. Deus diz para ele não. Deus traz para Davi uma resposta tão impactante para o coração dele. Ouvir o não do Senhor, né? Muitas vezes é impactante para nós. Davi tinha uma intenção correta, um coração correto, desejou corretamente edificar para o Senhor, já que ele tinha um palácio. Como que ele ia deixar o Senhor habitar em tendas? Porque naquele momento a habitação de Deus ainda era o tabernáculo, tá? Então, a intenção do coração de Davi estava aparentemente muito alinhada, muito certinha, mas Deus diz não. A mente de Deus é sensacional. O que Deus responde para Davi é o seguinte: não é Davi que vai edificar para o Senhor uma casa, mas é o Senhor que vai edificar para Davi uma casa e confirmará essa casa eternamente. Sensacional a mente de Deus. Mas ok, Deus dá para Davi o plano,
Falou, olha, eu vou te dar os planos de edificar a minha casa, mas não vai ser você não. Quem vai edificar essa casa vai ser o seu filho, Salomão. Agora então, qual o motivo principal de nós orarmos no Muro das Lamentações? Por que é importante a gente orar lá? Tem tudo a ver com a edificação da casa do Senhor que o rei Salomão edifica agora. E você vai ficar impactado de entender coisas que muitas pessoas não entendem. Muita gente chega lá no Muro das Lamentações, coloca o seu bilhetinho de forma automática, sem entendimento do que está fazendo. Ou nós temos uma outra parcela do povo que chega e fala, imagina que eu vou colocar, ou fazer oração aqui, colocar bilhete aqui, isso aqui é só pedra. Então a gente tem duas parcelas aí de povo, né? Os que fazem automaticamente sem entender o motivo, sem entender o porquê, e aqueles também que romperam com a ideia e que acham que não é necessário fazer isso, porque afinal de contas Deus ouve a oração que é feita em todo o planeta Terra, que é uma verdade também. Mas você vai entender o motivo e o princípio é agora. Está relacionado com a construção do templo, está relacionado com a consagração do templo, está relacionado com a resposta que Deus dá para a oração do rei Salomão. Mas antes de você saber essa chave que vai ativar a sua vida, eu quero convidar você. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Salomão, então, edificou o templo. E foi algo extraordinário, foi algo impensável, foi uma edificação suntuosa. Salomão ficou ainda mais conhecido em todo o seu reino e também para fora, né? Atingiu outros reinos o conhecimento pela sabedoria de Salomão, pelo governo de paz de Salomão, mas também pela magnífica construção de Salomão, que foi o templo edificado ao Senhor. Quando ele termina de edificar o templo, quando ele termina essa construção, Salomão faz uma consagração do templo ao Senhor exponencial. Ele faz uma consagração como nunca houve uma consagração na história da nação de Israel. Depois você leia esses capítulos que você vai entender essa consagração que foi absurda de emocionante. E aí, você vai ler na sua casa todo o capítulo 6, tá? E é maravilhoso ver essa consagração. E Davi faz uma oração. Ao fim dessa consagração, Davi faz uma oração ao eterno Deus de Israel. Leia todo esse capítulo, que essa oração é emocionante em todas as palavras de Salomão. E em um momento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, no versículo 40, que é o momento dessa oração, no versículo 40, existe um pedido especial de Salomão para Deus. Ele fala o seguinte: agora, pois, ó meu Deus, eu te peço que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Assim, Salomão termina de orar. E nesse momento, Deus manda fogo dos céus que consome todo o holocausto ali. E a glória do Eterno enche toda a casa. E toda a nação de Israel viu esse fogo, né? E se inclinou, dando graças ao Senhor naquela celebração. E foi a maior festa de todos os tempos da nação de Israel. E aí, quando termina, durante a noite, o Senhor se aproxima a Salomão, ele chega até Salomão através de sonhos. E Deus responde a Salomão. E no meio da sua resposta, da resposta de Deus para a oração de Salomão, dentre várias confirmações, lá no capítulo 7, versículo 15, olha o que Deus diz para Salomão: os meus olhos estarão abertos
e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Uau! Portanto, meus queridos, existe uma promessa de Deus em ouvir as orações feitas neste lugar. E você pode me perguntar, mas Carla, o templo não existe mais. De fato, ele não existe mais, é verdade. Mas o Muro das Lamentações é o que sobrou do muro de sustentação do templo, que foi reformado pelo rei Herodes. E mais, o Muro das Lamentações, ele fica no lugar mais próximo de onde se encontrava o Santo dos Santos aqui do templo, onde ficava a Arca da Aliança. Portanto, quando você ora ali, você não está orando e colocando o seu bilhetinho nas pedras. Ou, quando você deixa de orar ali, as pessoas que vão a Israel comigo, e algumas deixam de orar, você não está deixando de orar em um lugar comum, como qualquer outro do planeta Terra. Se existe um lugar do planeta Terra, que existe uma promessa de Deus de que Ele ouviria as orações feitas nesse lugar, esse lugar do planeta Terra é o Muro das Lamentações, ali, naquele lugar. A promessa não é para o muro em si, mas é para tudo o que esse muro representa. O templo, o lugar para onde o Senhor prometeu focar o seu olhar, estar atento, inclinar os seus ouvidos para a oração feita naquele lugar. Não é para as pedras que permaneceram ali, que permaneceram nesse lugar, não. É para a representatividade do poder de Deus, da palavra de Deus lançada para esse lugar. Lembre-se que uma vez a palavra de Deus lançada para determinado local, a palavra de Deus ela não volta, ela permanece, ela é eterna. E aí, quando você ora nesse lugar, você ora entendendo uma promessa do Altíssimo sobre este lugar. Gente, eu gostaria muito que você deixasse nos comentários desse vídeo qual foi o ponto principal de entendimento para você e para a sua vida sobre tudo o que eu expliquei para você aqui hoje. No próximo episódio, você vai entender qual o nome original do Muro das Lamentações. Será que esse é de fato o nome original dele? Encontro com você no nosso próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de curtir e de compartilhar essa bênção com todas as pessoas que você ama. Beijo no seu coração. Shalom, shalom.